Boa tarde, na paz do Senhor, alunos da Faculdade de Betel. Eu sou o professor João Carlos e irei acompanhá-los na disciplina Introdução à Filosofia. As videoaulas já fazem parte do nosso dia a dia, já fazem parte do processo de ensino e aprendizagem. E agora, ainda mais, diante da dificuldade que a humanidade está passando por conta da questão do coronavírus, nós estaremos juntos procurando facilitar o aprendizado da disciplina de filosofia. No nosso caso, Introdução à Filosofia. Eu gostaria de partir da seguinte questão: o que é filosofia? Para você, o que é filosofia? Algumas pessoas dizem, eu tenho a minha filosofia. Outros dizem, eu não gosto de filosofia. É muito complicado e pouco prático. Mas, o que é filosofia? A filosofia é vital. É a mais vital de todas as disciplinas que se estudam na escola e se afirmam na cultura. É muito vital, é muito importante a filosofia. Embora algumas pessoas, por considerá-la extremamente teórica e pouco prática, não tenham a ela o devido valor, mas ela é vital e ela é necessária para o estudo de todas as outras disciplinas. A filosofia constitui a base, a justificação de todas as outras disciplinas. Porque se não houver uma busca da sabedoria, uma busca do saber, não se justificam as demais disciplinas. Então, a filosofia é a base das demais. Ela é a base da história, é a base das ciências, é a base da arte, é a base da religião, é a base da política. A filosofia constitui a base e a justificação de todas as outras disciplinas. Nós temos alguns objetivos da nossa aula. Nosso primeiro objetivo é conhecer a origem da filosofia. O segundo objetivo é identificar seus grandes ramos. E o terceiro objetivo é entender as suas relações e diferenças com a teologia. Os nossos três objetivos são importantíssimos. Vamos recapitulá-los. Primeiro objetivo, conhecer a origem da filosofia. Segundo objetivo, identificar os seus grandes ramos. E o terceiro objetivo, que eu considero bastante importante, entender as suas relações e diferenças com a teologia. O terceiro objetivo é bastante importante porque o nosso curso é um curso de teologia. Então, quando se estuda a introdução à filosofia dentro de um curso de teologia, é muitíssimo importante entender a relação entre as duas disciplinas, teologia e filosofia. Cabe-nos uma questão: por que teologia e filosofia, sendo distintas, podem se relacionar? Se é que podem. Elas são distintas, filosofia e teologia. Ou se você quiser colocar a teologia adiante, teologia e filosofia são distintas. Elas podem se relacionar? Se podem, por que podem? É uma questão que nós vamos procurar desenvolver no decorrer da nossa aula. Tratemos primeiro da origem da filosofia. A filosofia, a palavra é de origem grega e é composta de duas outras palavras: philo, amor, amizade, e sofia, saber, sabedoria. Então, filosofia nada mais é do que o amor, do que a busca do saber, do conhecimento, da sabedoria. A princípio, alguns filósofos não queriam ser chamados de filósofos. Eles pediam para ser chamados de sábios, de sofos, de amigos do saber. Com o passar do tempo surge a palavra filosofia, busca do saber. Então, filosofia nada mais é do que isso, que busca do saber, busca do conhecimento. Essa é a origem da palavra e deve ser entendida de forma simples. Filosofia significa, portanto, amizade pela sabedoria, amor, respeito pelo saber.
Essa é a etimologia clara da palavra filosofia. Vejamos o termo. Esse termo foi usado pela primeira vez pelo famoso filósofo grego Pitágoras. Não confundir com Protágoras, tá? Pitágoras. Ele é o primeiro a usar o termo filosofia. Ele é o primeiro a querer ser chamado filósofo e não sábio. Ele costumava dizer que sábios eram os deuses. Então não me chame de sábio, me chame de filósofo, amante da sabedoria, aquele que busca a sabedoria. Ele começa a rejeitar ser chamado de sábio e preferir ser chamado de filósofo, amante da sabedoria. Isso por volta do século IV. Pitágoras, por volta do século IV, é o primeiro a querer ser chamado filósofo, a usar o termo filosofia. Embora se considere que historicamente a filosofia começou no século IV a.C., isso é o formal, é o que se considera historicamente a filosofia como tendo começado no século IV a.C., onde? Nas colônias gregas da Ásia Menor, região onde hoje é a Turquia, Ásia Menor, região onde na Bíblia tem as 7 igrejas da Ásia. É aí nessa região, essas colônias gregas da Ásia Menor, que historicamente se diz que começou a filosofia. Porém, a filosofia, ela é vista como tendo o princípio aí, como um conjunto de concepções práticas ou de teorias acerca do ser, dos seres, do homem, do papel do homem no universo. Então, se data e se localiza no século IV, nas colônias gregas da Ásia Menor. Porém, a filosofia, ela remonta ao surgimento do homem. Desde que o homem surgiu, ele busca o saber, ele busca entender. Primeiro ele buscou entender o universo, a natureza. E depois, a partir de Sócrates, ele passa a preocupar-se em entender a si mesmo. A partir de Sócrates surge o conceito expresso na sua frase mais importante, uma das mais importantes, que é conheça-te a ti mesmo. Antes de Sócrates, os filósofos se preocupavam mais com a natureza do que com o homem propriamente dito. Mas a filosofia, do ponto de vista empírico, ela existe desde que existe o homem, desde que o homem busca o saber. Então, do ponto de vista histórico, enquanto disciplina, enquanto ciência, é dito que ela surge na Ásia Menor, no século IV a.C. Porém, do ponto de vista empírico, ela surge junto com o homem. Isso é muito comum. Muitas das nossas disciplinas só receberam nome muito depois que surgiram. A própria teologia, os termos usados em teologia, apareceram na sua maioria na Idade Média, na Idade Moderna, mas os conceitos sempre existiram. A filosofia, ela tem 6 ramos principais. Vejamos quais os 6 principais ramos da filosofia. O primeiro deles é a metafísica. A metafísica estuda as propriedades de tudo o que existe. Tudo que existe é estudado pela metafísica. Sempre lembrando que em filosofia o conceito de existir é um tanto diferente do que o conceito de existir do senso comum.
é algo mais abrangente. Em filosofia, para que algo exista, é necessário que outro algo, outra força, outro poder, outra atuação, outra fonte traga a existência. Há um conceito de existir em filosofia, é o conceito de causa e efeito. Se há um efeito, é porque houve uma causa. A metafísica é o primeiro dos principais ramos da filosofia e estuda as propriedades de tudo o que é ou existe. O segundo ramo importantíssimo da filosofia é a lógica. A lógica, ela lida com os argumentos expressos linguisticamente e estuda a sua estrutura, a sua forma, a sua correção, para chegar à certeza de sua validade. Então, a lógica, ela é a parte da filosofia que analisa os argumentos. Nós costumamos dizer, tal coisa, tal fato, tal declaração, não tem lógica, não é lógica. Como é que alguém pode fechar uma gaveta e jogar uma chave dentro ao mesmo tempo? Isso não tem lógica. Tem até uma brincadeira que se faz, se diz, qual é o cúmulo da rapidez? Fechar a gaveta e jogar a chave dentro. Isso não tem lógica, não dá para se fazer. A lógica, ela estuda os argumentos. Estuda se o discurso, se aquilo que está sendo dito tem coerência. E aí é desenvolvido toda uma discussão quanto à lógica ou não das argumentações. O terceiro dos grandes ramos da filosofia é a epistemologia. Epistemologia. Olhar para as origens, validades e limites do conhecimento. Então, a epistemologia é o ramo da filosofia que se dedica a analisar o conhecimento. Quais as origens deste conhecimento que está sendo apresentado? Ele é realmente válido? Quais os limites desse conhecimento? Essa é a área de atuação da epistemologia. O quarto grande ramo da filosofia é a ética. Qual a definição de ética? Fala-se tanto em ética. Qual seria a definição de ética? Como poderíamos defini-la? Ética é o estudo que examina os códigos morais e normas e sua lógica, validade e universalidade. Ética analisa comportamentos, analisa códigos morais, analisa normas. O meu procedimento é um procedimento ético, a minha maneira de lidar com o próximo, de lidar comigo mesmo, de lidar com a sociedade, é um procedimento ético. Então, quarto grande ramo da filosofia é a ética. Quinto grande ramo da filosofia, a estética. A estética, ela analisa a natureza da beleza da criação artística. Analisa a beleza e a natureza da criação artística. Aquilo que é belo. Dizem que a ética é o ramo da filosofia que analisa o belo. Perdão, a estética é o ramo da filosofia que analisa o belo. E o sexto grande ramo, que é muito bonito, né? Embora esteja sendo muito criticado, esteja sendo muito mal exercido, levado a cabo de uma maneira, às vezes, muito ruim, mas é muito belo, que é a política.
A arte de governar a polis, a arte de governar a cidade. A política é um ramo da filosofia. A política, ela lida com os aspectos da comunidade humana. Ela lida com os aspectos da comunidade humana, tais como a origem social, formas de governo e etc. Então, a filosofia, na teoria, a política, na teoria, ela é linda. A arte de governar a polis. Se os nossos políticos exercessem a política como a política é definida na filosofia, seria uma das atitudes, seria uma das áreas de atuação mais nobres que um homem poderia exercer a política. Mas infelizmente não é assim. Mas política, sexto ramo da filosofia, lida com os aspectos da comunidade humana, tais como a origem social e as formas de governo, entre outros. Pois bem, queridos, continuamos então com o estudo da disciplina Introdução à Filosofia. O próximo ponto que nos cabe tem como tema filosofia e teologia, fé e razão. Filosofia e teologia, fé e razão. Por que teologia e filosofia, sendo distintas, podem relacionar-se? Se são distintas, por que podem relacionar-se? Se é que podem. Esse tema ele nos remete a uma antiga pergunta feita por um dos pais da igreja, um homem chamado Tertuliano. Ele fez a seguinte pergunta: o que Atenas tem a ver com Jerusalém? O que Atenas tem a ver com Jerusalém? O que Atenas, o centro da filosofia grega, o centro da busca do saber pelos gregos, tem a ver com Jerusalém, o centro da religião, o centro da teologia, o centro da cultura judaico-cristã? É a pergunta feita por Tertuliano, que paira ainda hoje. Ele tinha em mente considerar que a filosofia era algo ruim, que as heresias estavam penetrando no cristianismo por conta da filosofia. E aí ele pergunta, ele era contrário à filosofia, ele faz essa pergunta, que até hoje não quer calar para muitos. O que Atenas tem a ver com Jerusalém? Essa pergunta ela tem a sua implicação. É como se alguém perguntasse o que tem a ver a razão com a fé. É possível um acordo entre razão e fé? É possível um equilíbrio entre razão e fé? Por conseguinte, essa questão ela nos leva a concluir que as categorias do pensamento grego não têm nenhum lugar na fé cristã. Será que nós podemos concluir isso a partir dessa pergunta de Tertuliano, que é uma pergunta que para ele já tinha resposta, ele achava que nada tinha a ver Atenas com Jerusalém? Será que, com base nessa pergunta, nós podemos concluir que as categorias do pensamento grego não têm lugar na fé cristã? Ou será que a filosofia ela pode beneficiar em algo no decorrer da história? Será que ela teve alguma influência sobre a teologia cristã? Isso é tema de reflexão da nossa disciplina. Persiste a pergunta: o que tem a ver
Atenas com Jerusalém? Tertuliano ele elabora essa pergunta, mas ele mesmo considerava difícil, achava praticamente impossível na prática manter uma divisão estrita, exata, entre teologia e filosofia. É algo também no qual devemos refletir. Por que o próprio Tertuliano achava difícil dividir teologia de filosofia? Porque é o próprio Tertuliano que havia feito a pergunta: o que tem a ver Atenas e Jerusalém? Achava difícil manter estritamente separadas as duas disciplinas.